Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui hoje para falar para vocês sobre os mandamentos. Imagina assim, criança, em uma casa. Eu acredito que na sua casa é assim. Tem hora para levantar, hora para estudar, hora para tomar banho, hora para fazer as refeições, hora para ir para o colégio, hora para dormir, hora para brincar, não é verdade? Né? Se você faz isso, você está indo muito bem. É muito bom a organização, o planejamento, tá? A casa, toda a casa, ela precisa desta ordem, desta organização, dessas regras, dessas ordenanças, né? Então, os pais, eles são as pessoas autorizadas, né? Para fazerem essas regras e exigir de vocês que elas... Eu não digo exigir, eu digo assim, esperam que vocês cumpram com essas regras, estas normas, estes mandados, não é verdade? E às vezes, quando não cumpre, tem até uma disciplinazinha, né? Às vezes fica de castigo, evita, você não fez tal coisa que sua mãe falou, seu pai falou, então você não vai para tal lugar que você me pediu. Não é assim, né? Imagina você sem ter tem um lugar, mas você não coloca suas roupas, seu sapato, sua bolsa, seus livros de estudo, né? Deixa espalhado por todo canto, né? Os pratos come, deixa na mesa, né? Toma banho, deixa o banheiro todo molhado. E aí? Não está correto, isso não está correto, né? Aí chega de repente uma visita na casa, olha, e aí? Como é que você vai ficar? Né? Então, vamos aprender a ser organizados, aprender a obedecer às normas, às regras, os mandados que seu papai e sua mamãe mandam, não é verdade? Quem não tem o papai e a mamãe, ou vive com uma tia, ou com uma irmã que seja mais velha do que você, pessoa de maior idade, né? Convive com uma pessoa responsável. Às vezes a pessoa só tem o pai, às vezes só tem a mãe, ou não tem os dois. Mas sempre uma criança, ela precisa de uma pessoa de maior para conviver com ela, para ajudá-la a seguir em frente. Ô criança, imagina, eu estou falando isso em uma casa, e eu não falei nem tudo, né? Mas imagina uma cidade. Imagina se a cidade não tivesse os semáforos, né? Tá aqui um semáforo, aqui a Lourdinha tem esse semáforo aqui, pense, faz tantos anos. Quando está aceso o verde, o carro está livre para passar. O semáforo, tanto é para o pedestre como para os motoristas. Verde, o carro pode passar. Amarelo quer dizer atenção e vermelho, pare. Quando está no vermelho, o carro para e o pedestre pode passar, certo? Então tem as faixas de segurança, né? Faixas de pedestre, né? A gente vê aqui essas duas crianças aqui, olha, elas estão atravessando a rua na faixa de pedestre, né? Estão em segurança. Aguardar o sinal fechar, o semáforo, né, ficar vermelho. Essa criança aqui, ó, tem a faixa de pedestre, mas ela preferiu atravessar fora da faixa. Isso é muito perigoso. Ela pode sofrer um acidente, não é verdade? Aqui, ó, as placas de sinalização, todo tipo de placa aqui para os motoristas. Aqui em especial é para o motorista. Para o pedestre vai servir as faixas de pedestre
o semáforo quando estiver vermelho. E tem também, criança, a que nós chamamos de, foi dado o nome de passarela, né? Em vez de a pessoa atravessar a rua que está em perigo, ela sobe umas escadas, aí passa aquela passarela, é mais alto do que os carros, a pessoa sobe, faz a volta, desce as escadas, ou seja, atravessou a rua em segurança, não é? Imagina, criança, se não tivesse nenhuma sinalização, nenhum semáforo, nenhuma faixa, nenhuma placa. Como é que seria os carros, hein? Cada um querendo ter a sua vez, a sua oportunidade, e haver muitos acidentes. Com as leis do trânsito já tem acidentes, imagina se não tivesse. Olha só, criança, você já ouviu falar na Constituição da República Federativa do Brasil? Aqui nós chamamos também a Carta Magna de uma nação, não é? Aqui estão todas as leis que regem uma nação, para uma nação ser organizada, para que essa nação ela venha crescer, desenvolver, ela precisa obedecer às leis, os decretos, não é? Os artigos, não é verdade? Então, como eu estou falando, se tratando de crianças, ela contém 9 títulos e o título que fala da ordem social, que é justamente onde fala sobre a criança, a família, o adolescente e o idoso, está no título 8, certo? No capítulo 7 da Constituição e nos artigos 226 a 230. Então, é normal, é natural toda a família ter uma Constituição. É muito importante o brasileiro ele conhecer as leis da sua nação, os seus direitos, os seus deveres. O Estatuto, o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz os deveres e fala dos direitos também das crianças, né? A criança tem o direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, direito à convivência familiar, né, e comunitária, direito à cultura, direito ao lazer, direito ao esporte. Estes são os principais direitos que a criança precisa ter, que é muito importante. Eu passei essa cartilhazinha para as crianças, foi bem legal quando eu falei sobre a família. Muito bem. Da mesma maneira que o homem que tem as leis, no caso que eu falei aqui especificamente as leis do trânsito, né? Tem o Estatuto da Criança, tem a Constituição que rege a nação. Deus, eu quis chegar nesse ponto, que Deus, ele entregou para o homem os mandamentos. Desde o princípio da criação, que Deus tem dado para o homem mandamentos, ordenanças, preceitos. Olha só o versículo que eu vi aqui em Gênesis capítulo 26, o versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, aqui desde Abraão e desde lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão e Eva, todas aquelas ordenanças que ele falou para aquele casal, não é? Para eles se multiplicarem, encher a terra, aquela ordem que ele deu para não comer daquele fruto daquela árvore, né? Então foi tudo ordenança que Deus falou. E especificamente a Bíblia mostra, depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito, né? Que saiu do Egito em direção a Canaã,
caminhando no deserto. 3 meses depois, quando eles saíram, chegaram no Monte Sinai. Eu tenho essa figura aqui. Quando eles chegaram no Monte Sinai, é mais ou menos assim. O monte, a Bíblia diz que o monte fumegava, trovejava, relâmpagos, muito barulho. E o povo ficou com medo de se aproximar. E o povo disse para Moisés que Moisés se aproximasse e falasse com Deus e depois ele para o povo, porque eles estavam com medo de morrer, porque o povo estava em pecado, né? Aí foi quando Moisés subiu no monte, passou 40 dias e 40 noites ali, e Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos. Estão escritos no capítulo 20 do livro de Êxodo. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz um resumo dos 10 mandamentos, tá? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, sétimo, não adulterarás, oitavo, não furtarás, nono, não dirás falso testemunho, e o 10º, não cobiçarás. Depois, quando Moisés desceu do monte, Moisés começou a descrever os vários mandamentos, as leis, os preceitos que Deus havia dado para ele, né? E ali a gente vê no livro de Levítico, o livro de Levítico é o manual do sacerdote, que é ali a maneira como o sacerdote deveria proceder, certo? Criança, eu estou vendo que o estudo está se prolongando e não é bom. É preciso dar uma pausa aqui, mas não deixe de assistir a continuação, tá certo? Tá. Até já. Tchau.